começando aqui o Globo Esporte. Amanhã o time tem que vencer na casa do Galo para conseguir a vaga nas quartas da Copa do Brasil, né? Richard Souza já está em BH, inclusive no estádio, trazendo as últimas do Flamengo pra gente. Fala aí, Richard. Tudo bem, cara? Fala, Escobar, tudo bem? Um abraço para você, um abraço para todo mundo que está com a gente. Pois é, já estamos aqui no palco desse jogo. O Flamengo tem que vencer, pelo menos por um gol de diferença, para levar a decisão para os pênaltis. Se vencer por 2 ou mais gols, fica com a vaga nas quartas de final. O time fez o último treino no Ninho do Urubu, aí no Rio, viu, Escobar? Hoje pela manhã, última atividade antes da viagem aqui para BH. Arrascaeta fez exame ontem na coxa esquerda, não tem lesão. Está disponível para o Filipe Luís, assim como Jorginho e Bruno Henrique, que contra o Ceará deixaram a partida com dores musculares. O Samuel Lino viralizou uma imagem dele mancando na saída do jogo lá em Fortaleza, mas também está tudo bem com ele. Ponto de atenção, Luiz Araújo, ele foi poupado contra o Ceará. Ontem não foi para o campo no Ninho do Urubu, então fica a expectativa para a divulgação da relação dos jogadores que virão para cá. O Flamengo tem chegada prevista no fim da tarde, serão 2.500 rubro-negros amanhã por aqui, Escobar. Ser melhor que ele, ninguém ousa. Um abraço para você, querido. E antes da decisão, deu tempo de apresentar mais um reforço, né? Mas para jogar a Copa do Brasil, só se o Flamengo avançar. Ele deve pintar no time no fim de semana pelo Brasileirão. No cabelo arrumado, no brinco, Jorge Carrascal tem um visual comum a um jogador de futebol. E uma tatuagem quase única. Sabia que estava aqui. Sabia que ele estava aqui. Nos enfrentamos na Rússia. Um dia, um amigo meu me disse: você já viu o chupão que aquele cara tem tatuado? Tem um chupão muito grande. Não paramos mais de rir. Tem um chupão muito grande, le dije. O beijinho no pescoço é muito parecido com o do Ayrton Chanos. O colombiano Jorge Carrascal chega ao Flamengo para ser a sombra do ídolo Arrascaeta. Acho que não tem que ser uma competição se vou ser o substituto dele ou não. Quem vai jogar vai depender do treinador. O importante é que todo mundo ajude o clube a ganhar títulos para sermos felizes. Carrascal deve estar à disposição para o jogo de sábado contra o Mirassol no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Pude falar com o treinador. Pude falar com o Felipe. Ele está me orientando mais ou menos o que quer, me apresentando o projeto, como jogam. Carrascal foi o primeiro reforço da janela com quem o Flamengo abriu negociação e o último a chegar. O interesse de um outro clube retardou o acerto com o Dínamo de Moscou. Ontem, ao vestir pela primeira vez a camisa do Flamengo, ele parecia não ter dúvida de ter feito a escolha certa. Eu estava na seleção e me deram a notícia. Eu disse sim sem pensar. Disse que estava disponível para vir ao Flamengo. Foi algo que me fez vibrar. A diferença é que Jorge Carrascal não foi contratado pelo Flamengo para ser qualquer jogador, mas a sombra do ídolo Arrascaeta. Creo que la verdad que la idea aquí no tiene que ser de competencia, ni de que yo voy a ser el sustituto o no voy a ser sustituto, que ya dependerá del entrenador para que el club pueda ganar muchos títulos y para que todos seamos felices. Como não foi inscrito a tempo de disputar as oitavas de final da Copa do Brasil, Carrascal deve estar à disposição para o jogo de sábado contra o Mirassol no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Mas ele já sabe exatamente o que Filipe Luís espera dele. Um jogador que se adapte rapidamente ao esquema do time e que, se preciso, jogue em mais de uma posição do meio para frente. Carrascal também ouviu os amigos de Richard Rios, Berrio, John Arias, colombianos com passagens por Flamengo e Fluminense, e Borré, atacante do Inter, recebeu um conselho. Que me divirtiera en el campo, que era un fútbol muy competitivo, también un fútbol más o menos de mis características, así que bueno, que eso también me dejó un poco tranquilo. Carrascal foi o primeiro reforço da janela com quem o Flamengo abriu negociação e o último a chegar. O interesse de um outro clube retardou o acerto com o Dínamo de Moscou. Ontem, ao vestir pela primeira vez a camisa do Flamengo, ele parecia não ter dúvida de ter feito a escolha certa.
Escolha essa que era antiga, porque o torcedor do Flamengo, lembra, a expectativa era ter o Carrascal para a Copa do Mundo. E aí, no meio daquele imbróglio com o Dínamo, né, que é de onde ele vem. Aliás, terceiro nome que a gente fala hoje, você chamou a atenção para o futebol russo, vamos ver como é que chega. Terceiro nome que a gente fala hoje, chegando da Rússia, o Kelvin, a gente falou no Palmeiras, aqui eu lembrava do Caio Fernandes hoje, né, no Botafogo, e agora a gente está aí com mais um representante, né? Jogava no Dínamo Moscou, foi comprado por 12 milhões de euros. Virou uma novelinha, acabou atrasando, como eu falei, a gente acabou não vendo o Carrascal na Copa do Mundo de Clubes, mas chega agora para reforçar um elenco que já é pesado, hein, Beli? Que elenco pesado tem o Flamengo. E assim, o Flamengo se reforçou em 3 jogadores, né? Com 3 jogadores, claro, para além de outros atletas. Mas eu queria destacar os 3 jogadores de meio de campo que vêm para o Flamengo nessa janela, né? O Jorginho, que dispensa maiores apresentações, inclusive jogou a Copa do Mundo de Clubes. O Saúl, que estreou ali contra o Atlético Mineiro no duelo pela Copa do Brasil. E agora o Carrascal, né? É um time que se reforça bastante nesse setor. Teve a chegada do Samuel Lino também, mas é um cara que atua mais no terço final. Só que é um Flamengo que, para variar, vai ser postulante a título, tem como prioridade, né, o Campeonato Brasileiro, mas tem elenco para brigar bem em todas as competições que está disputando. Bem verdade que vai ter duelos duros, né? Pela Libertadores vai ter o Internacional, que já é um jogo brasileiro, que aproxima um pouco mais a situação, né? O desnível dessas equipes. Mas o Flamengo é favorito. E o Flamengo vem se reforçando, vem abrindo os cofres e vem investindo em jogadores aí promissores, né? Claro que o Saúl não entra muito nessa, mas é um cara que tem um toque refinado de bola. O Jorginho, idem, é um jogador mais experiente, que aqui no Brasil já mostra que pode sobrar muito. Teve a baixa do Gerson que foi embora, o Pulgar também, que acabou se lesionando, mas o Flamengo se reforça muito bem nessa janela de meio de ano, agressivo demais e, repito, postulante a todos os títulos que disputa. O Flamengo contratou metade de um time, né? Uma janela absurda. Contratou 5 jogadores. Do meio para frente, né? Do meio para frente. Aliás, o Emerson Royal na direita, Saúl, Jorginho, Samulino e o Carrascal agora. 5 jogadores que eu acho que reforçam ainda mais um elenco que já sobrava em relação aos outros aqui no futebol brasileiro. O Carrascal, e eu achei bacana porque a gente falou do Alain e das mensagens que ele trocou, né? Até com o David, para a chegada dele ao Botafogo, o Carrascal também conversou com alguns amigos, e aí eu fico olhando para esta Colômbia, porque os amigos são Richard Rios, Borré e o John Arias. Ele consultou os amigos para poder vir. Falou também com o De La Cruz, né? Foram companheiros de River Plate, mas consultou esses amigos para vir para o Flamengo. E aí o negócio, eu falei que teve um imbróglio, né? O Dínamo só queria liberar o Carrascal com um nome já no radar acertado para reposição. E o nome escolhido foi o do Rubens. E aí o Flamengo entra na negociação para poder facilitar essa compra junto ao Atlético Mineiro, para que aí sim o Dínamo liberasse o Carrascal. O Carrascal que ontem não quis muito falar sobre isso não, mas vem para ser o substituto do Arrascaeta, né, Beli? É o que tudo indica. E não tem, por sua vez, um substituto, estamos falando do Arrascaeta. Não é que não tenha no Flamengo, eu não sei se a gente no Brasil acha outro, né? Eu diria o Arias, mas não está mais no Brasil. Não sei se a gente acha outro de nível igual, né? E aí acho que também por isso ele fugiu um pouco da comparação, né? O que cria uma expectativa natural, né? Então talvez para o jogador seja o melhor mesmo se livrar dessa pressão. É uma responsabilidade muito grande você substituir o Arrascaeta no Flamengo. O Arrascaeta que esse ano está na sua fase artilheira, mas que também vem oscilando, né? É um jogador que fisicamente também não consegue jogar todos os jogos. É muito importante para o Flamengo ter um cara para substituir o Arrasca, claro que guardado as devidas proporções. Ele não vai substituir o Arrasca, a gente não está dizendo aqui que ele vai chegar jogando exatamente o que o Arrascaeta joga. Mesmas características, reserva imediata. É isso, nada disso. Acho que vai demorar um tempo também para se adaptar. Vou bater de novo na tecla do futebol russo, né, do nível de enfrentamento que eles têm lá, de como o nosso calendário aqui, ele acaba sendo pesado. O Flamengo em 3 frentes, atuando em 3 frentes, depois de uma Copa do Mundo de Clubes. Então, assim, não é... Ao passo que o Flamengo se reforça muito bem e tem um elenco muito qualificado para atuar nas 3 competições, foi um Flamengo que não parou, né? Um Flamengo que não teve esse tempo de descanso que outras equipes tiveram. Então, perdeu alguns jogadores também por lesão, vendidos. Então, jogadores que fazem parte dessa espinha dorsal montada pelo Felipe Luiz. Então, acho que o caminho do Carrascal é mais ou menos esse. Só que, claro, vamos dar tempo também para que as coisas aconteçam da melhor forma.
E eu acho até, em cima disso que a Beli está falando, Mari, sobre dar tempo para o Carrascal e para ele não chegar com essa mochila de 50 quilos nas costas, né, que foi algo que o Abel falou do Vitor Roque, que já chegou pressionado. Eu acho que até nisso facilita o Carrascal chegar enquanto o Arrascaeta está jogando em alto nível. Porque é muito mais difícil quando o Arrascaeta é negociado ou lesão que tira o jogador de toda a temporada, aí chega um cara para vestir a camisa e fazer a mesma coisa que o craque estava fazendo. Eu acho que quando você chega, é quase que como se o Flamengo já estivesse se antecipando a uma eventual saída do Arrascaeta, que a gente nem sabe quando vai acontecer e se vai acontecer. Então vai entrando aos poucos, vai jogando 15 minutos, vai jogando meia hora, o Arrascaeta está suspenso para o próximo jogo, joga o Carrascal o jogo todo, eles podem até jogar juntos, e aí amanhã ou depois, o Arrascaeta saindo, o Carrascal já passou por esse período, né, de ambientação, de adaptação. Então acho que, de novo, o Flamengo acerta ao não contratar alguém para resolver a parada porque o craque saiu. Não, coloca os dois para jogarem juntos e o Carrascal vai entrando com calma. Perfeito, Dupla. Eu falei que ele se esquivou, né, dessa comparação e acho que está muito claro, né, de que responsabilidade ele estava, entre aspas, fugindo, porque, de fato, é um peso enorme você ser comparado ao Arrascaeta, né, numa apresentação. E aí eu queria achar a frase dele, é essa aqui, ó. Meu objetivo a curto prazo é acrescentar o meu grão de areia. Qual é o grão de areia de Carrascal, hein? Eu acho que é um pouco mais que um grãozinho só de areia, tá? Mas o que ele está chamando? Qual é o diferencial que ilustraremos com esse grão de areia aqui? Eu acho que ele é um jogador versátil e eu acho isso muito importante para a equipe do Flamengo. É bem verdade que aquele meio de campo, ele já é um meio de campo interessante por si só. O Jorginho é um cara diferente, o Saúl chega para acrescentar demais. Eu vejo o Carrascal como um jogador que pode atuar praticamente em 4 posições no meio de campo. Ele ainda pode atuar aberto no terço final ali, quem sabe fazendo uma sombra para o Samuel Lino ou até mesmo no decorrer do jogo o Felipe Luiz ajustar o posicionamento dele. Isso é muito importante, principalmente falando de um calendário cheio, né? Você ter um jogador ali que tem essa versatilidade, que pode ser esse grão de areia no meio de campo, pode jogar ali na saída de bola, pode ser o cara de mais chegada no terço final, pode ser o cara que joga pelos lados, pode ser um cara que arma jogadas de frente, pode ser o cara que pega essa bola de costas e vira buscando monitorar o jogo, fazendo ali o monitoramento do espaço. Enfim, é um jogador super versátil, Mari. Para mim, essa é uma das grandes características dele. É um jogador com potencial de venda também, isso pode ser falado, né? Talvez não agora, claro que o Flamengo não comprou pensando em vender, mas no médio prazo. A gente sabe que o futebol brasileiro, ele ainda ele vem, né, se reposicionando aí no mercado internacional desse jeito. Às vezes é o futebol que volta com esses jogadores, trabalha melhor esses jogadores e projeta esses jogadores para mercados maiores ou mercados protagonistas. Então, assim, eu acho que ele é um cara que pode agregar demais justamente pela versatilidade. Tem 27 anos, ele que já foi chamado de Neymar colombiano. Ô, Vini, você vai nessa também? O grão de areia de Carrascal é, na verdade, não se limitar à posição Arrascaeta? Eu acho que o grão de areia, ele tem o mesmo tamanho, né? Cada grão tem o mesmo tamanho, vamos dizer assim, mas tem areia que tá suja, tem areia, né, limpinha, né? Eu acho que é isso que muda. Mas, para mim, o diferencial dele é esse. Poder fazer a função que o Arrascaeta faz no time e poder ajudar em outras posições também. É um cara que não se limita só a fazer aquele setor da faixa mais central ali, de criação. É um cara que pode ajudar do lado também. Então, acho que foi uma contratação certeira. Volto a dizer, podendo ajudar hoje e amanhã também numa eventual saída do Arrascaeta, eu acho que ele pode assumir esse protagonismo também. Grão de areia é uma praia inteira, quase. Eu tô achando que esse grão aí é grande a beça.